Quais são os desafios que você enxerga na transição para o sistema de transporte público com tarifa zero em Curitiba? Quais os Não deu benefícios tempo de para o gente falar, cidadão? né? Transporte público. Quais os desafios para a tarifa zero? Bom, Vai. não, vamos pensar assim, né? Falando de Curitiba, né? A gente está falando de uma cidade já conurbada, não é uma cidade... Conurbada quer dizer que ela já está grudada com outros municípios. Então, o cara mora em Pinhais, trabalha em Curitiba, vai curtir, sei lá, vai passar o final de semana em Campo Largo. E está tudo grudado, é um grande território. Primeiro de tudo, acho que é um grande desafio a gente fazer a integração dessas políticas públicas. Todas elas, de habitação, moradia, habitação, de transporte, de saúde, e pensar de forma integrada essa grande cidade, essa metrópole. Segundo, o sistema de transporte de Curitiba ele já é assim cronicamente problemático, com falta de transparência, com subsídios, né, que são apoios com recurso público do governo do estado e da prefeitura de Curitiba para um caixa que ninguém tem acesso direito, sabe, do custo real do transporte, e que não pode mexer no lucro dos empresários. Vocês, né, têm um empreendimento, vocês têm a garantia de lucro sempre. Tá? Vocês não vão perder dinheiro porque o poder público vai bancar o que vocês precisam. O mais recente aberração disso foi agora, a prefeitura, alguns meses atrás, comprou por 200 milhões de reais novos ônibus para os empresários. Mas calma aí, a depreciação, que é o ônibus está andando todo dia, está lá, vai gastar, está prevista na tarifa. A renovação da frota é obrigação dos empresários. A prefeitura, uma grande mãe, deu 200 milhões de reais para não, está aqui a frota. O que a gente entende? Que falar de tarifa zero, falar de mobilidade, de acesso à cidade, é importante para a gente pensar a função social do transporte. Assim como a gente tem a iluminação pública, assim como a gente tem um sistema público de saúde, assim como a gente tem um sistema público de educação, vamos pensar um sistema público de transporte, de mobilidade, que garanta o acesso à cidade. A grande questão é como que a gente financia isso. Acho que é essa a pergunta que ela coloca, né? Como é que a gente vai financiar isso? Grosso modo, o sistema de Curitiba custa 100 milhões de reais por ano, contando o lucro dos empresários, a vaca sagrada que não se pode mexer. A gente tem que financiar 100 milhões por mês. Eu falei ano antes? Não, é mês. 100 milhões por mês. Nossa, é uma grana, hein? Para toda a frota, para os 1.200.000, trabalhadores, para manutenção. É um pouco menos do que isso, assim, tá? Cerca de 906 milhões ano, mais ou menos isso. A ideia que a gente tem defendido, eu apresentei isso para o presidente Lula, a gente colocou também com uma proposta formal no PPA, que é o Plano Plurianual do Orçamento, é que haja uma articulação federal, estados e municípios para que a gente comece a implantação desse objetivo de tarifa zero, buscando essas formas de financiamento. Pode ter recurso público, pode ter, isso também está sendo discutido lá em Brasília, porque envolve uma mudança na lei do Vale Transporte, garantir com que o empresário, as pessoas que têm mais de X empregados, né, nas suas empresas, em vez de pagar o Vale Transporte, pagar esse fundo que vai subsidiar esse custo. Tá? A gente já tem mais de 70 municípios no Brasil que já têm tarifa zero. Aqui no Paraná, 4 Barras tem tarifa zero, Paranaguá, Matinhos, Balneário Camboriú implantou tarifa zero, Garopaba, tá? Implantou tarifa zero. E a questão é como a gente transformar isso como uma política pública viável para os grandes centros urbanos. Porque é uma grande diferença dessas cidades. Você Sim. falou, é o tamanho, né? É o tamanho. Então, você tem uma operação lá que pode caber no custo do caixa da prefeitura. Mas aqui a prefeitura já coloca bastante dinheiro. Além do dinheiro que a prefeitura coloca, quais são as outras fontes de recursos que podem entrar para dar conta desse sistema? A grande questão que se coloca também, quanto mais as pessoas andam de ônibus, de transporte coletivo, menos elas vão andar de carro. De menos carro tem nada. Tá? Vamos calcular, R$6 a passagem de Curitiba, né? R$12 só para ir e vir. Calcula isso
no mês, isso para uma pessoa, calcula uma família com 4 pessoas. Se o cara tem esse dinheiro e ele pode usar o ônibus à vontade, pô, vou lá passear, vou lá para o shopping, vou lá para a praça, vou lá para o parque. Sobra grana, né? Ele vai gastar essa grana. Essa grana vai entrar no comércio, vai gerar impostos, vai gerar tributo, ou seja, vai circular essa grana. E sem falar da cidade mais viva, né? Então, eu acho que a tarifa zero é o ideal que a gente tem que buscar. Esse ideal não está dissociado da gente ter uma visão mais completa da cidade. A visão de moradia. Curitiba investe uma quantia ridícula, absurda, em moradia, em habitação. A gente tem gente nas ruas, a gente tem pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, em favelas, em áreas que... Curitiba, capital ecológica, a capital mais sustentável da galáxia. Não é bem assim, tá? A prefeitura ela não está enfrentando esses problemas. Então, a gente tem que ter política de habitação, tem que ter política para bike, tem que ter política para o pedestre e tem que pensar o transporte coletivo como grande indutor também de uma mudança social. Atualmente, a nossa tarifa em Curitiba é das mais caras, está entre as capitais mais caras, né, com R$6, e sem integração adequada, sem grandes benefícios, sem uma grande qualidade para o usuário. Falar, pessoal, R$6, não, eu pago com gosto. Não. Ninguém paga. Né? A tarifa, o crédito é super difícil de colocar, vai botar no cartão, ainda tem que pagar mais ainda. Então, o que ocorre é que o ano que vem, 2025, vai encerrar o atual contrato do transporte. E o próximo prefeito ele tem essa tarefa, essa enorme responsabilidade de conduzir um processo de uma nova licitação para o transporte coletivo. A gente defende que haja uma mudança da forma como as coisas têm sido geridas aqui na capital. Né? Muito bem respondida. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!